Bem-vindos, eu sou o Tenente Coronel Gustavo Vieira, sou o primeiro autor deste trabalho a respeito da definição de critérios de avaliação para a seleção de portfólios de projetos estratégicos na Força Aérea Brasileira. Os coautores deste trabalho são o professor Jonatas de Almeida, da Universidade Federal de Pernambuco, e a professora Carmen Bilderrain, do ITA também. Temos dois objetivos nesse trabalho: apresentar um exemplo de geração de modelo qualitativo de valor, por meio do VFT, para a seleção de portfólios de projetos estratégicos, e apresentar algumas abordagens para a execução do processo de seleção de portfólio de projetos por meio do modelo qualitativo proposto. Nós seguiremos esse roteiro com uma breve introdução sobre o trabalho, alguns aspectos levantados na revisão da literatura, falaremos sobre o modelo que está sendo proposto, algumas discussões sobre como aplicar esse modelo e, finalmente, algumas conclusões sobre o nosso trabalho. As decisões são uma parte muito importante de nossas vidas. Por vezes envolvem escolhas, priorizações, entre outras temáticas. Em particular, elas tendem a ser mais complexas ainda no contexto de seleção de portfólio de projetos. A seleção de portfólio de projetos é um gerenciamento que requer a consideração simultânea de múltiplas iniciativas, os projetos da organização para atingir a sua visão de futuro, a visão de futuro definida na estratégia da organização. Esses projetos podem sofrer influência mútua, o que pode afetar o valor do resultado final e a seleção do melhor portfólio a ser aplicado. Nesse sentido, nós apresentamos uma abordagem baseada em VFT, Value Focused Thinking, que traduzido é pensamento centrado em valor, para o suporte ao processo de decisão para a seleção de portfólio de projetos e aplicando essa abordagem no exemplo no contexto da Força Aérea Brasileira. A seleção de portfólio de projetos é um tipo de decisão que envolve a identificação de um conjunto de alternativas, que são projetos da organização, e são avaliados à luz de objetivos estratégicos definidos no planejamento institucional da organização e que estão sujeitos a restrições de tempo, recursos e conhecimento, e a partir desta análise, o melhor conjunto de alternativas para a organização, o melhor subconjunto do total dessas alternativas, é definido e implantado em proveito da organização. A abordagem VFT enfatiza que alcançar objetivos é o único interesse para qualquer decisão. E, em geral, decisores pensam que compreendem bem os seus objetivos e estão sempre sujeitos à pressão para atingir resultados tangíveis, e o que se observa é que faltam abordagens estruturadas para promover pensamento profundo sobre esses objetivos. Este slide resume os principais procedimentos contidos na abordagem VFT. Primeiramente, é necessário identificar os objetivos e, na classificação do VFT, os objetivos podem ser estratégicos, fundamentais ou meios. Esta separação dos tipos de objetivos é feita por meio da estruturação de objetivos, que é o segundo procedimento, que dá origem à rede de objetivos meios-fins, que mapeia as relações causais entre os objetivos, identifica os objetivos que norteiam todo o processo decisório, que são os estratégicos, os fundamentais, que são a base para o processo decisório, e os meios, que são importantes porque influenciam os demais. E a partir da identificação dos objetivos fundamentais, é construída a hierarquia de objetivos fundamentais, e esses objetivos, então, permitem a extração de atributos para o processo decisório. Esses atributos são usados, então, na etapa de identificação e caracterização das alternativas, que está exemplificada aqui por meio dessa matriz. Então, cada alternativa é caracterizada, as suas consequências são refletidas de acordo com os atributos identificados por meio da hierarquia de objetivos fundamentais. E uma vez tendo sido caracterizadas essas alternativas, é possível ainda identificar a oportunidade de decisão por meio da combinação das alternativas pré-existentes, ou até mesmo identificando novas alternativas que aprimorem os resultados dessa caracterização já realizada aqui para cada atributo identificado. Nosso modelo se baseia no planejamento institucional da Força Aérea Brasileira, em especial na PCA 11-47, que é o PMAER, Plano Estratégico Militar da Aeronáutica. A partir dele extraímos os valores para que se pudesse caracterizar os projetos estratégicos que serão considerados. Nós aplicamos a abordagem VFT
por meio do padrão ouro de modelagem qualitativa de valor, que consiste na extração de objetivos por meio da análise de documentação aprovada pela alta direção da organização. O documento analisado foi a PCA 11-47, que é o PMAE, e a partir desta análise identificamos 74 objetivos para nortear o processo de seleção de portfólio de projetos. Nosso trabalho exemplificou como esses objetivos podem ser aplicados em cada uma das áreas de interesse da Força Aérea Brasileira. Então, considerando o tema defesa antiaérea, nós identificamos daqueles 74 objetivos, alguns objetivos que estão aderentes a esse contexto. Por exemplo, no conjunto de objetivos de emprego da Força Aérea, temos aqui maximizar a capacidade dos meios antiaéreos de longo alcance. Para a ciência, tecnologia e inovação, temos incrementar projetos de ciência e tecnologia com foco em desenvolvimento de sistemas antiaéreos de médio e longo alcance e diversos outros de cada uma das sub-áreas lá definidas no PMAE. Aplicando então o IT-teste, nós identificamos as relações causais entre os objetivos, também percebemos algumas relações de decomposição de objetivos fundamentais, que aparece aqui na figura, e portanto podemos classificar os objetivos em objetivos de meios, fundamentais e estratégicos nesse contexto de defesa antiaérea. Bom, a partir dos objetivos fundamentais identificados, foi possível detalhar os atributos que caracterizarão as alternativas no processo de seleção. Para alguns objetivos foi possível identificar um atributo direto e único. Para outros objetivos, como melhorar o treinamento dos recursos humanos por meio de exercícios operacionais, foi necessário, por exemplo, aqui desdobrar em 3 atributos distintos para capturar todas as preocupações inerentes a esse objetivo para cada alternativa considerada. Em seguida, nós discutimos como a abordagem proposta para a geração do modelo de valor pode ser aplicada em todo o processo de seleção de portfólio de projetos da FAB. Então, nós temos aqui o conjunto de alternativas, que são os projetos estratégicos. É necessário definir os subportfólios que correspondem a cada área de interesse, e para cada subportfólio define-se, então, um modelo qualitativo de valor para que se possa rodar o processo decisório e chegar a uma solução. Esse modelo qualitativo é influenciado pelos objetivos extraídos da documentação, pelos valores dos stakeholders e também das restrições de recursos e outras restrições que estiverem limitando a alocação de projetos para implantação na força. Então, a primeira estratégia que propusemos foi dividir o portfólio em subportfólios independentes, sem considerar relações entre eles. Então, subdivide ele em portfólios independentes, gera modelo qualitativo de valor, como já apresentamos para a defesa antiaérea, roda-se o processo decisório com o método multicritério escolhido e chega-se, então, a um conjunto de subportfólios que serão implantados dentro de todo o conjunto de projetos inicialmente apresentados. Na segunda abordagem, estamos prevendo a divisão do portfólio em subportfólios com restrições de recursos compartilhadas. Então, de modo análogo à abordagem inicial, há uma subdivisão do portfólio geral em subportfólios e, diferente da primeira abordagem, os decisores priorizam os subportfólios de acordo com suas preferências. Então, nosso exemplo conceitual aqui, do subportfólio 2 será a prioridade 1, o subportfólio 1 a prioridade 2 e o subportfólio 3 a prioridade 3. Seguindo a prioridade definida, aplicam-se as restrições de recursos que beneficiam o subportfólio que está sendo considerado. No nosso caso aqui, o subportfólio 2 está sendo considerado. Então, ao analisar o subportfólio 1 com o subportfólio 2, existem relações, interdependência entre projetos desse subportfólio que influenciam o subportfólio 2. Se elas existirem, então elas são mapeadas e o efeito sobre elas é aplicado no processo decisório para o subportfólio 2. De modo análogo, o subportfólio 3 também comparado com o subportfólio 2, percebem-se as relações de interdependência que existem entre os projetos dos subportfólios e aquelas que beneficiam esses subportfólios são consideradas no processo decisório e, por fim, uma vez mapeadas essas interdependências,
é feita a otimização, né? Aplica-se o processo de seleção e o subportfólio é escolhido. Tá? Essa decisão é gravada, né? Memorizada, e passa à próxima etapa. Na próxima etapa, o processo é análogo, mas existe um subportfólio selecionado, que é o 2. O próximo na prioridade é o subportfólio 1, então ele passa ao processo decisório. Verificam-se as interdependências entre o subportfólio já selecionado aqui e o subportfólio com os candidatos aqui a projetos do subportfólio 1, né, com os candidatos a projetos do subportfólio 1. Se houver interdependências que o beneficiam, então elas são consideradas no processo decisório. De forma análoga, os projetos candidatos aqui do subportfólio 3, que tiverem alguma relação com o subportfólio 1 de interdependência, e essas interdependências beneficiam o subportfólio 1, elas são consideradas no processo decisório, e então ele é otimizado para a seleção e o resultado é salvo também. Por fim, o processo análogo é realizado em relação ao subportfólio remanescente, agora considerando a comparação com os subportfólios já escolhidos e o subportfólio que ainda apresenta todos os candidatos, né, a projetos. As interdependências são consideradas de forma análoga, que já explicamos, e o processo decisório é conduzido para o subportfólio 3, e os projetos então são selecionados para esse subportfólio também. Portanto, aplicando o passo a passo dos slides anteriores, temos os projetos selecionados para cada subportfólio, eles aparecem aqui na figura, né, nosso exemplo conceitual, e considerando então as restrições de recursos compartilhadas conforme propusemos. A terceira abordagem consiste na otimização dos subportfólios individuais, considerando todas as possíveis combinações de interdependências. No exemplo conceitual aqui apresentado, existe uma interdependência entre o projeto P1 do subportfólio 1 e o projeto P2 do subportfólio 2. Tá? O cenário que ativa essa interdependência é o cenário azul aqui, em que os dois projetos são obrigatoriamente incluídos. Ele é representado pelas setas que descem aqui. Repara que os projetos selecionados para o subportfólio 1 incluem o P1 e os projetos selecionados para o subportfólio 2 incluem o projeto P2. E existe outro cenário em que esta interdependência não é ativada, então ou os dois projetos são excluídos ou pelo menos um dos projetos é excluído para que se possa chegar a um resultado. Então, o resultado encontrado, neste caso aqui, olhando as setas vermelhas, P1 foi incluído, mas P2 não foi incluído na seleção final, então validando esta ideia deste cenário, tá? Que é o cenário em vermelho. Posteriormente, comparam-se os cenários para chegar à conclusão de qual é o melhor resultado para a organização do processo de seleção dos portfólios de projetos. Nossa apresentação, destacamos algumas limitações de trabalho, ainda resta pendente a validação com os especialistas, que pode corrigir algumas distorções no modelo, né, e gerar novos objetivos para refiná-lo. Ainda resta pendente também a aplicação do nosso modelo, nossa proposta em cases reais, e essa aplicação vai viabilizar a comparação, inclusive, dos resultados dessas diferentes abordagens, as 3 abordagens que propusemos, e eventualmente permitir a identificação de novas abordagens. Né? Essas 2 limitações estão sendo trabalhadas no âmbito da nossa tese de doutorado e serão apresentadas em resultados futuros. Tá? Com considerações finais, destacamos que a abordagem é original porque considera frames específicos de decisão para subportfólios e propõe a geração de modelo VFT para cada subportfólio, realmente algo que não aparece na literatura, pelo menos pelo que nós já levantamos, né, a respeito de seleção de portfólios de projetos. E também ela permite a integração das interdependências entre os subportfólios distintos, que também é uma abordagem que pode ser realmente trazer boas contribuições para esta temática de seleção de subportfólios de projetos. Agradeço a atenção de todos e na sequência vou mostrar algumas referências do nosso trabalho.